A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 297 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando o Evangelho de Lucas. E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 10 até o capítulo de número 11. Separe um tempo nessa quarta-feira, se dedique a essa leitura. Eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. Amém? O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 11, dos versos 27 e 28, o qual a palavra do Senhor vai nos dizer assim: E aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz: Bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram. E Jesus, porém, respondeu: Pelo contrário, mais bem-aventurado são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Amém? Bom, nós temos diante de nós hoje várias lições importantes para aquele que deseja desenvolver na vida cristã, né? Aquele que deseja evoluir como um cristão. E Jesus começa no capítulo 10, enviando os discípulos numa missão, numa comissão, né? E é interessante que logo no começo da missão, Jesus diz que vai enviá-los de 2 em 2, né? E Jesus já disse para eles orarem ao Pai, pedindo para que o Pai envie trabalhadores. Olha que palavra interessante, né? Jesus não disse para os discípulos orarem para o Pai para pedir que o Pai faça muitos milagres e muitos sinais, porque isso Deus vai fazer quando a igreja se propõe a levar o Evangelho. Agora, observe que Jesus entendia que a igreja não precisava de mais pregadores, de mais cantores, de mais músicos. Pastor, então nós não precisamos dessas pessoas? Sim. Só que se essas pessoas não estiverem trabalhando na seara de Deus, ou seja, se elas não estiverem trabalhando para o reino de Deus, todo o esforço delas ali é inútil. O que Deus precisa não é de pessoas que querem ir à igreja para tocar, não é de pessoas que querem ir à igreja só para pregar, não é de pessoas que querem ir à igreja só para cantar, para fazer uma peça teatral ou qualquer outro tipo de atividade. Não. Deus quer pessoas que trabalhem na sua seara. Então o que Deus espera de mim, o que Deus espera de você é trabalho. Amém, amados? Tem muitas pessoas que não pregam, que não cantam, que não tocam, que não profetizam, mas elas trabalham muito na seara de Deus. Como? Levando a palavra de Deus a um vizinho, a um amigo, fazendo um convite para alguém estar chegando até a igreja, conhecendo a palavra, discipulando alguém, orando por alguém. Essa pessoa está trabalhando muito para o reino de Deus. Então Jesus diz para eles entrarem nas cidades e ali, quando eles forem recebidos, curar os doentes e pregar o evangelho do reino de Deus. Observa que a mensagem deve ser o reino de Deus. E depois Jesus vai dizer então que quem ouve a eles estava ouvindo a Jesus, mas quem desprezasse a eles estava desprezando a Jesus. Ou seja, uma pessoa que despreza uma palavra verdadeira de qualquer ser humano, seja ele alguém de boa aparência e de uma classe social elevada, seja ela de uma pessoa de uma aparência não tão chamativa e de uma classe social mais baixa, independente da pessoa, quando nós nos atentamos e damos atenção à palavra de Deus pregada na boca dessa pessoa, nós estamos dando atenção a Jesus. Mas quando nós rejeitamos a palavra de Deus pregada na boca dessa pessoa, nós estamos rejeitando a Jesus. Quando os discípulos voltaram,
eles ficaram maravilhados e começaram a falar para Jesus: olha, os enfermos eram curados, os demônios saíam das pessoas e nos obedeciam. E então Jesus vai dizer para eles que eles não deveriam se alegrar porque os demônios obedeciam a eles, porque os enfermos eram curados. Não. Hoje nós temos muito isso dentro da igreja. E esses não são trabalhadores, são pessoas que querem se autopropagar. Um trabalhador do reino de Deus, ele não quer falar o que ele fez, o que ele operou, porque ele entende que tudo que foi operado pelas suas mãos foi Deus quem operou. Então tem pessoas que vão numa igreja e dizem: olha, fiz o apelo e tantas pessoas aceitaram a Jesus. Olha, eu orei por uma multidão e tantas pessoas foram curadas, para mostrar a grandeza da sua obra. Mas o humilde, o servo, o trabalhador de Jesus, ele olha, Jesus fez grande obra nessa noite, salvando tantas vidas, curando tantas pessoas e operando tantos milagres. Então Jesus disse que eles deveriam se alegrar, não porque os demônios obedeciam a eles, mas se o nome deles estivesse escrito lá no céu. Então a nossa alegria maior não deve ser por aquilo que nós operamos, pelos milagres e pelas maravilhas. Não. A alegria do cristão deve ser de ter o seu nome escrito lá nos céus. Amém? Depois nós vimos que um homem, um mestre da lei, faz uma pergunta para Jesus, sabendo o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E então Jesus vai dizer para ele se ele conhecia a lei, se ele sabia como estava escrito a lei e se ele entendia o que ele lia. Isso mostra para nós que o crente tem que saber o que a Bíblia diz de verdade, não o que as pessoas dizem, certo? E depois nós temos que entender o que a Bíblia está dizendo. Então tem pessoas que falam o que não sabem que está escrito, e outros falam que sabem que está escrito, mas não entendem aquilo que estão lendo. Então nós temos que saber o que a Bíblia diz e entender o que ela está dizendo. E então Jesus vai dizer que se ele amasse ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento, e o seu próximo como a você mesmo, ele entraria no reino de Deus. E melhor, ele respondeu, o mestre da lei. E Jesus disse para ele: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Então ele queria saber quem era o próximo. E Jesus então vai dizer que o próximo é qualquer pessoa que precise da ajuda dele. O próximo é qualquer pessoa que precise da minha ajuda. Depois nós vamos ver que Jesus entra numa aldeia e ali uma mulher chamada Marta vai convidar Jesus a entrar na sua casa. Observa que quem convida Jesus é Marta. Então Marta começa a se preocupar com muitas coisas da casa, provavelmente preparando alguma coisa para Jesus comer e beber. E Maria, em vez de ir ajudar a sua irmã, ela senta aos pés de Jesus e fica ali ouvindo as palavras de Jesus. Eu gostaria muito que você guardasse isso no seu coração. E então Marta, incomodada pela sua irmã estar ali ouvindo, vai questionar a Jesus se Jesus também não acha que ela deveria estar ajudando sua irmã. E Jesus vai dizer assim: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Quantas preocupações têm rodeado meu coração? Quantas preocupações têm rodeado o teu coração? Na verdade, Jesus disse que nós deveríamos ter apenas uma única preocupação. E essa única preocupação não é se vai ter alimento na sua mesa amanhã, não é se a casa está limpa, se a casa não está limpa. Eu não estou dizendo que você tem que deixar os seus afazeres e as suas necessidades de lado, não. Mais que na nossa vida nós temos que ter uma prioridade, porque Jesus disse assim: Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. O que realmente precisa tirar o nosso sossego? O que realmente precisa colocar ansiedade no nosso coração? O desejo de ouvir e aprender a palavra de Deus. Jesus disse que Maria, ao escolher ouvir Jesus, escolheu a boa parte, e essa parte não lhe seria tirada. Nós devemos escolher sempre em primeiro lugar ouvir, guardar e aprender mais de Jesus. Então Jesus é questionado pelos seus discípulos sobre como eles deveriam orar.
qual era o jeito correto de se orar. E Jesus então vai ensinar para eles uma fórmula de oração, a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não está aqui para ela ser repetitiva, para que as pessoas fiquem repetindo ela. Não, ela é uma fórmula de oração, certo? Que ele diz assim: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Observa que duas coisas devem tomar conta da nossa oração logo de cara. Primeiro, glorificar a Jesus e buscar o reino de Deus. Segundo pedido que deve estar sempre nas nossas orações, pedir o pão de cada dia, né? Depois nós devemos pedir para que Jesus perdoe os pecados dos nossos irmãos e que nós devemos perdoar eles, e assim também pedir o perdão pelos nossos pecados e pedir para Jesus não nos deixar ser tentado pelo mal. Se você parar para observar, a maior parte dessa oração está envolvendo a nossa salvação, o reino de Deus e a nossa conduta como cristão. E geralmente nós ocupamos mais tempo pedindo coisas materiais para Jesus do que buscando a sua vontade e o seu reino. Bom, depois Jesus conta a parábola de um amigo que incomodou o outro até que ele o ajudasse na madrugada. Isso mostra que a nossa oração deve ter persistência, nós devemos persistir na oração. E logo em seguida Jesus disse: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batem e a porta se abrirá. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Então observa que a oração, ela é uma atitude que deve ser tomada. Qualquer pessoa que vai orar deve tomar uma atitude: pedir, buscar e bater. Amém? Se você pedir, Deus vai te responder. Não tem como Deus te responder se nós não pedirmos. Não tem como nós acharmos algo que nós não buscamos. E não tem como abrir-se para nós uma porta que nós não batemos nela, né? Depois Jesus vai curar um rapaz que era mudo. Mas o interessante é que a doença desse rapaz não era física, era espiritual, era demoníaca, porque Jesus disse que ao sair desse rapaz o demônio, logo ele passou a falar. Então existem enfermidades que são para a medicina, mas existem enfermidades que não são para a medicina, são para Jesus. Quando nós procuramos todos os recursos e eles não dão certo, o melhor recurso a se procurar é Jesus. Bom, depois nós vamos ter aí Jesus explicando como que é a vida de uma pessoa que é liberta e que não cuida do seu coração. Aquele espírito que saiu da vida daquela pessoa vai voltar mais tarde com mais 7 espíritos, e o estado daquela vida vai se tornar muito pior. É por isso que ao ser liberto nós devemos cuidar muito do nosso coração, da nossa alma e da nossa conduta, para não sermos envergonhados pelo diabo. E logo em seguida, quando Jesus dá todo esse ensinamento, uma mulher, ela disse: bem-aventurado é o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram. Ela estava querendo dizer: olha, a tua mãe é bem-aventurada. E olha que coisa interessante, Jesus não desmentiu ela, Jesus disse que era verdade. Lembra do ensino de Maria que nós aprendemos no segundo devocional de Lucas, que o anjo disse: bem-aventurada és tu, mulher, entre as mulheres. E é verdade, Maria é bem-aventurada, porque ela creu em Jesus, ou melhor, no nosso Deus e Pai, ela se submeteu à vontade do Pai, ela era uma mulher que buscava o Senhor de coração, né? E ela estava disposta a servir a Deus. Então agora essa mulher, ao dizer: olha, bem-aventurada é o ventre que concebeu você e os seios que amamentaste, ele estava dizendo uma verdade. E Jesus não desmentiu ela, ele apenas acrescentou o ensinamento. Ele disse: pelo contrário, mais, ou seja, acima dessa bem-aventurança de ter me gerado e de ter me amamentado, é a bem-aventurança dos que ouvem a palavra de Deus e guardam ela. Ou seja, Maria é bem-aventurada, mas aquele que ouve a palavra de Deus e guarda a palavra de Deus é mais bem-aventurada do que ela. Olha, amados, nós, como cristãos, devemos nos preocupar com as condutas de uma igreja, com as normas de uma igreja, mas nenhuma norma, nenhuma conduta deve ser superior
ou tirar a relevância das Escrituras Sagradas. Porque nós temos que ouvir a palavra de Deus e nós temos que guardar a palavra de Deus e nós devemos praticar a palavra de Deus. Lembra de que nós acabamos de ver de Marta e Maria? Marta estava preocupada com muitas coisas, mas Maria foi bem-aventurada porque decidiu ficar aos pés de Jesus e aprender a palavra de Deus com ele, certo? Olha que coisa interessante. Logo em seguida, então, Jesus fala sobre o sinal de Jonas, que nós já vimos nos outros evangelhos. Jesus também fala sobre a luz do corpo, que são os olhos. Se os nossos olhos forem bons, ou seja, se os nossos olhos procurarem coisas sadias, o nosso corpo será bom. Mas se os nossos olhos procuram coisas malignas ou perversas, o nosso corpo será igual. Sendo assim, o que nós vemos, o que nós ouvimos, é o que interfere na nossa vida espiritual. Bom, logo depois Jesus então é convidado para ir jantar na casa de um fariseu e escribas também se reúnem ali. E então Jesus lhes dá uma lição muito interessante a respeito do reino de Deus e também a respeito do valor que nós devemos ter, não somente com as tradições, mas com a verdade que Deus quer que nós obedeçamos. Ou seja, de nada vale nós ofertarmos, dizimarmos, e desprezarmos, por exemplo, o amor de Deus. Mas deveríamos ofertar e dizimar e não desprezar o amor de Deus e nem a sua justiça. Muito pelo contrário, deveríamos valorizar mais ambas as coisas. Amém? Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e eu quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, feche os seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar por toda a sua bondade e misericórdia. Abençoa as nossas vidas nessa manhã, perdoa os nossos pecados e nos transforma com o seu poder e com a sua graça. Que o Senhor venha ser conosco, nos abençoando, nos fortalecendo, nos guardando e nos livrando e ordenando sobre nós copiosa bênção. Cuida da minha família, cuida da família dos meus irmãos, não somente hoje, Pai, mas para todos sempre. Amém, Senhor Jesus. Se você tem gostado desse trabalho, amado, deixa o like, compartilhe esse vídeo e se inscreva aí no canal para nos acompanhar todos os dias. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quarta-feira.